Cara, eu tô aqui agora num desafio de conseguir arrumar algo pra falar aqui agora com vocês. É interessante porque eu penso em algumas histórias assim pra contar que no final das contas o meu sentimento é como se não gerasse valor algum. E quando eu penso nisso, nesse critério, tipo assim, cara, pra que eu vou fazer algo que na minha percepção não vai gerar resultado algum, sabe? Eu vou ali simplesmente pegar a câmera pra gravar porque eu tenho que gravar, porque eu me comprometi. E cara, o objetivo é que de alguma forma eu gere algum fruto mediante aos vídeos que eu tenho gravado e tudo. E quando eu pensei sobre isso, eu lembrei de outros vídeos que eu gravei, que eu cheguei a excluir grande parte dele, porque quando eu fui ver aquilo que eu tinha falado, até o fato de colocar versos da palavra assim, inserindo dentro de um contexto, eu não senti verdade. Eu não senti verdade, parecia algo fake, parecia que eu estava forçando algo. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Só que aí agora eu tava dentro de um contexto que eu parei assim, cara, eu não sinto que eu tenho nada pra acrescentar hoje na vida de ninguém, sabe? Não que eu esteja num quadro depressivo, eu só não me sinto, tipo assim, sei lá, ou tipo assim, vamos lá, faz aí, prega aí. Tipo assim, cara, eu não tô nessa vibe aqui agora de, tipo, compartilhar algo incrível, qualquer coisa nesse sentido, algo que vai mudar a vida de alguma pessoa. Não tô. Então, tipo assim, deixa eu até ver aqui quanto tempo, mas eu fiquei aqui, cara, pelo menos meia hora, falando assim, cara, sobre o que eu vou gravar? Gravei um vídeo aqui, cheguei a gravar uns 7 minutos, eu parei, cancelei, excluí ele, e eu fiquei aqui dentro de uma sinuca. Eu falei assim, cara, até que ponto que eu tenho que gravar algo mesmo quando eu sinto que eu não tenho nada para acrescentar? Eu lembrei de um texto que tá lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 2, que fala assim, olha só, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Quando eu parei assim para pensar nisso, eu falei, cara, eu tava buscando algo de tipo assim, cara, semear a tempo, a pregar a palavra, semear de certa forma a tempo e fora de tempo. Só que muitas vezes parece que na minha mão é como se não tivessem sementes. E aí eu tipo assim, tá, eu vou pegar, eu vou lançar o quê? Eu vou lançar uma palavra vazia, eu vou lançar algo que não parece que tá vindo assim de dentro, sabe? Parece que é algo só natural, parece que é algo só mecânico. E eu percebo que isso acontece. Inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, a gente muitas vezes age segundo coisas que parece que não estão queimando no nosso coração. Não é aquilo que tá tipo assim, uau, isso aqui é realmente, isso aqui é muito bom. A gente olha para aquilo que a gente tem assim para entregar, para aquilo que a gente tem para depositar, e a nossa percepção é de que, cara, é como se fosse algo sem valor, sabe? É como se fosse algo sem valor. Claro que depois que eu pensei em relação a isso, eu vi valor em compartilhar isso com vocês, mas eu percebo, a gente tem que ter a consciência de que a gente tem que compartilhar com as outras pessoas aquilo que nós temos de bom dentro de nós, a tempo e a fora de tempo. E por mais que muitas vezes a gente, de certa forma, não considere algo tão relevante, não considere algo que é tão, sei lá, que é tão bom assim, mesmo assim a gente deve compartilhar. Eu lembro de uma vez que eu escrevi um texto que era sobre as ervilhas. Eu vou contar aqui uma história rápida, mas eu tava deitado assim na cama, prestes para ir dormir, e durante todo o dia eu tinha pensado num seriado, eu tinha pensado num desenho que era As Trigêmeas. É um desenho de 3 irmãs assim, gêmeas, obviamente, e elas têm lá uma bruxa e tudo. Nesse episódio assim específico, essa bruxa tava numa situação lá que tinham várias princesas, várias mulheres passando por princesas, e elas tinham que descobrir qual que era a princesa real. E para isso a bruxa disse, eu não sei se foi a bruxa, mas alguém disse que tinha um desafio que poderia ser feito, que era pegar uma ervilha e colocar debaixo do colchão de todas elas, porque uma princesa verdadeira não conseguiria dormir bem pelo desconforto que a ervilha causaria, mesmo debaixo de tantos colchões. E esse era o contexto assim do desenho assim em si. E no final das contas eles foram lá e descobriram qual era a princesa verdadeira por causa da ervilha em si. E eu só tava pensando nisso, nesse desenho, o dia inteiro. O dia inteiro eu só pensando nesse desenho. Eu falei assim, cara, por que eu tô pensando nisso? E é muito raro eu não conseguir dormir, eu deitar e ficar acordado sem pegar no sono. E nisso eu comecei a me pensar, eu falei assim, cara, por que eu tô pensando nesse desenho o tempo todo? E eu tava assim deitado olhando pro teto assim, e aí entrou um carro na garagem, e no que entrou um carro na garagem, refletiu a luz do farol no teto.
E do nada, tudo fez sentido na minha cabeça em uma fração de segundo. Olha só o que eu pensei numa fração de segundo. Eu falei assim, eu tô no escuro e no escuro eu não consigo enxergar direito, mas quando veio o carro e jogou essa luz no teto, eu comecei a ver e o quarto ficou de certa forma muito claro em relação ao que estava, né? A percepção é que ele tinha clareado tudo. E dentro disso, eu automaticamente lembrei de um dia que eu tava no verão, a gente tava dormindo com o ar-condicionado ligado e a luzinha da temperatura do ar-condicionado conseguiu fazer com que eu caminhasse pela casa, pelo quarto, sem tropeçar em nada. Eu consegui enxergar onde eu tinha que caminhar só pela luz da temperatura do ar-condicionado dentro do quarto. E isso tudo só pelo fato do carro ter entrado e jogado a luz no teto. E na hora fez muito sentido pra mim. É como se as duas histórias tivessem se conectado. A história desse episódio, das ervilhas, e o fato de eu ter caminhado com a luzinha do ar-condicionado acesa. Eu comecei a imaginar a princesa verdadeira saindo a instruir princesas falsas quanto ao que de fato significa uma noite perfeita de sono. E como que elas conseguem diagnosticar essa pequena ervilha ali atrapalhando o sono delas. E ao mesmo tempo, parei para pensar na questão da luz do ar-condicionado, que é uma luz insignificante, que é uma luz que, tipo assim, ninguém dá crédito àquela luz como uma fonte de luz para iluminar o caminho de ninguém. Mas aquela luz insignificante, ela se tornou extremamente relevante para mim, para eu conseguir caminhar de noite, quando eu estava naquela situação de densas trevas, estava tão escuro que a única luz que tinha disponível era aquela. E aí cruzou as histórias. E eu vi que, tipo assim, muitas vezes a gente despreza uma luz pequena, a gente despreza a ervilhinha que muitas vezes tira o nosso sono e a gente não compartilha para os outros a realidade que é aquela pequena luz, aquela pequena informação, aquela pequena ervilha que tira o sono. A princesa indo lá e orientando, falando assim, olha, ela tira o sono por causa disso, disso, você consegue ter esse conforto. E da mesma forma, aquela pequena luz, ela pode ser um diferencial enorme para uma pessoa que está caminhando numa densa treva. Muitas vezes eu desprezo a luz que existe em mim. Da mesma forma que hoje eu estava com esse sentimento, tipo assim, cara, eu acho que eu não tenho nada para acrescentar. Eu acho que hoje eu não tenho nada de bom para falar. Nada que é verdadeiro, nada que mexe assim comigo. Parece que a minha luzinha tá fraca. A minha luzinha tá fraca, eu não tenho nada relevante disso. Mas mesmo essa luzinha fraca, ela consegue permitir que alguém enxergue de noite. Mesmo o conhecimento em relação a uma ervilha no colchão, esse conhecimento é relevante para que uma pessoa possa ter uma consciência clara do que é passar uma boa noite de sono. Então, enfim, eu percebo que, de certa forma, tem aquela síndrome do impostor, sabe? Que é quando você pensa que o que você está fazendo, você de fato não poderia estar fazendo isso. Você está sendo um impostor por executar aquilo que você se propôs a executar. E é algo normal que todas as pessoas passam por ela. Mas o que eu percebo é que a gente não pode parar. A gente não pode deixar de compartilhar pelo valor em si que nós estamos atribuindo a algo. Porque muitas vezes o valor que nós estamos atribuindo a algo se trata de uma vivência nossa que a pessoa que está ao nosso lado não é a mesma. Aquilo que nós desprezamos como fonte de luz pode ser a única luz que uma pessoa vai conseguir encontrar para tomar uma determinada decisão. Então, o que eu percebo assim nesse dia assim de hoje é que, cara, a gente tem que compartilhar, a gente tem que pregar a tempo e fora de tempo, porque pode ser que, por mais que essa luzinha seja fraca, por mais que esse conhecimento, essa instrução seja algo teoricamente, perceptivelmente desprezível, isso, cara, acaba se tornando algo muito relevante, algo que permite com que alguém consiga enxergar no escuro, beleza? Meu incentivo aqui é que você compartilhe aquilo que tem dentro de você, independente do que for, por mais que você ache que é isso não é tão relevante assim. Se você acha que não é tão relevante assim, mas tem um pouquinho de relevância, cara, você tem que compartilhar. Porque isso é algo de valor que vai permitir com que outra pessoa possa ter uma noite mais tranquila de sono, possa enxergar em um dia que as chances, as perspectivas, elas não existem mais. Tá bom? É isso, meus queridos. Um grande abraço.